Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso tema é a indústria 4.0. E olha, é bom esquecer a imagem tradicional de uma fábrica. O que a gente vai ver aqui é uma corrida global, de altíssimo risco, que está a redefinir não só como as coisas são feitas, mas também quais nações vão liderar o mundo amanhã. Para começar, fica aqui uma provocação. E se as fábricas pudessem pensar? Não só obedecer a comandos, mas tomar decisões sozinhas, se adaptar a novos pedidos e até conversar umas com as outras em tempo real, tudo isso sem um ser humano precisar intervir. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Pois é, mas não é. Essa é a ideia central por trás das fábricas inteligentes, a verdadeira espinha dorsal da indústria 4.0. Então, primeiro ponto, vamos entender porque essa revolução industrial é tão diferente de todas as outras que já aconteceram. Ao contrário das anteriores, ela não simplesmente surgiu do nada. Pelo contrário, ela foi prevista e, mais do que isso, está sendo ativamente desenhada. Esse nome, Indústria 4.0, ele nasceu lá na Alemanha em 2011. Era, na verdade, o nome de um projeto bem ambicioso do governo para manter a indústria alemã no topo. A ideia por trás era, ao mesmo tempo, super poderosa e simples. Criar fábricas onde o mundo físico, das máquinas, e o mundo digital, dos dados, se misturassem de vez, permitindo que eles se comunicassem e colaborassem entre si. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, vale a pena olhar um pouco para trás, para a história. Pensa só, a primeira revolução trouxe o motor a vapor. A segunda, a eletricidade e a linha de montagem. A terceira foi a era da automação e dos computadores. Cada uma delas virou o mundo de cabeça para baixo. A quarta revolução, que é a que a gente está vivendo agora, é sobre conectar tudo isso de forma inteligente, criando redes que pensam por si mesmas. E é aqui que está o pulo do gato, a grande diferença. As outras revoluções, a gente só entendeu que elas tinham acontecido, bem, depois que elas aconteceram. Foram descobertas. A indústria 4.0 é completamente diferente. Ela foi prevista, anunciada. E o mais importante, ela está sendo ativamente planejada por governos e empresas. Essa é a primeira vez na história que uma revolução industrial está sendo desenhada, o que dá às nações uma chance inédita de se preparar e entrar na competição. Ok, mas o que é que faz uma fábrica ser inteligente, na prática? Vamos mergulhar no DNA dela para entender quais são os princípios e as tecnologias que movem tudo isso. Basicamente, uma fábrica inteligente se apoia em 6 ideias, 6 princípios fundamentais. Interoperabilidade significa que tudo, do robô ao sensor, fala a mesma língua. Virtualização é criar uma cópia digital exata da fábrica para poder simular e testar mudanças antes de gastar dinheiro no mundo real. Descentralização permite que as máquinas tomem pequenas decisões sozinhas, sem precisar perguntar para o chefe, o sistema central. Capacidade em tempo real é o que o nome diz. Os dados são analisados na hora, sem atraso. Orientação para o serviço transforma as funções da fábrica em serviços que podem ser acessados pela internet. E, por fim, modularidade, que permite que a fábrica se reconfigure de forma fácil, como se fossem peças de Lego, para atender a novas demandas. Mas olha, esses princípios não são só uma ideia bonita no papel, não. Eles se tornam realidade por causa de um conjunto de tecnologias super poderosas que, por uma feliz coincidência, estão ficando maduras todas ao mesmo tempo. A primeira delas, claro, é a inteligência artificial, a famosa IA. Ela é tipo o cérebro de toda a operação. A IA dá aos sistemas a capacidade de aprender com os dados, de encontrar padrões e tomar decisões espertas, desde otimizar uma linha de produção até prever que uma máquina vai quebrar antes mesmo que ela dê qualquer sinal. Muita gente se lembra daquele momento histórico, em 1997, quando o supercomputador Deep Blue da IBM venceu o Garry Kasparov, o campeão mundial de xadrez. Aquilo foi um marco, um recado claro de que as máquinas poderiam dominar tarefas que a gente achava que exigiam um gênio humano. Hoje, essa mesma capacidade de raciocínio está sendo aplicada em cada canto da fábrica. Outra tecnologia que é uma virada de chave é a impressão 3D. A lógica dela é o contrário da tradicional. Em vez de pegar um bloco de material e ir cortando até chegar na peça, ela constrói a peça do zero, camada por camada. Isso abre um leque de possibilidades incrível, como produzir peças só quando for preciso, criar designs super complexos que antes eram impossíveis e, claro, personalizar produtos em massa.
Uma fábrica pode imprimir um protótipo de manhã e uma peça final para um cliente à tarde, acabando com a necessidade de ter estoques gigantes. Mas, no fim das contas, a indústria 4.0 não é só sobre tecnologia, é sobre poder. Vamos ver agora como essa revolução está gerando uma nova corrida global, uma competição geoeconômica com apostas altíssimas. E para entender essa corrida, a gente precisa olhar para a Alemanha, que foi onde tudo começou. Esse gráfico aqui deixa bem claro. Ao contrário de muitos países do Ocidente, a Alemanha nunca abriu mão da sua base industrial. A indústria de transformação representa uma fatia bem maior da economia deles. Foi exatamente para proteger e turbinar essa força que eles lançaram a estratégia da Indústria 4.0. E isso monta o palco para uma disputa estratégica fascinante, principalmente entre a Alemanha e os Estados Unidos. De um lado, a Alemanha aposta na sua maior força, a engenharia de ponta, as máquinas. O objetivo deles é construir e vender as fábricas inteligentes para o mundo. Já os Estados Unidos apostam naquilo que eles dominam, software e dados. A estratégia americana é controlar a inteligência, as plataformas e os serviços que rodam nessas fábricas. É, no fundo, uma briga clássica, o hardware contra o software. E no meio dessa briga fica a pergunta, e a China? Como fica a fábrica do mundo nessa história toda? Afinal, o modelo econômico chinês foi construído numa base totalmente diferente. Aqui o ponto é bem direto. A indústria 4.0 é uma ameaça direta ao modelo que transformou a China na fábrica do mundo. A grande vantagem competitiva deles vinha de fábricas gigantescas, produzindo volumes enormes de produtos com mão de obra barata. Só que a indústria 4.0 privilegia uma produção flexível, localizada, super personalizada, um cenário onde o custo da mão de obra perde muita importância perto da tecnologia. Isso atinge em cheio o pilar do sucesso chinês. E esse desafio, vale dizer, não é só da China. Ele afeta todas as economias emergentes que tentaram seguir um caminho parecido. Vamos dar uma olhada no que isso significa para o resto do mundo, usando o Brasil como um exemplo do que as nações em desenvolvimento estão enfrentando. Tem uma citação do material que a gente analisou que resume isso de um jeito bem forte. Assim, este é o momento em que o Brasil e a sua indústria perderam o passo. O que isso quer dizer na prática é que enquanto o mundo acelerava em direção a uma nova era industrial, lá nos anos 80 e 90, baseada em tecnologia, o Brasil ficou para trás. E essa defasagem histórica agora se tornou um problema crítico. Para países como o Brasil, os desafios são gigantescos. Aquele modelo de atrair investimento com mão de obra barata, bom, ele perde o sentido quando robôs fazem o trabalho. O abismo de tecnologia e conhecimento entre os países que criam essas tecnologias e os que só consomem fica cada vez maior. Existe um risco real de o dinheiro dos investimentos voltar para os países ricos e de muitos empregos desaparecerem com a automação, sem que novos postos de trabalho em tecnologia sejam criados no lugar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Conforme essa revolução acelera, será que ela vai criar um mundo mais próspero e conectado para todo mundo? Ou será que ela vai aprofundar ainda mais o abismo entre as nações que projetam e dominam o futuro e aquelas que simplesmente ficam para trás? A resposta a essa pergunta vai definir o cenário econômico global pelas próximas décadas.